Olá, meu nome é Felipe Bellini e estamos aqui para o curso de leitura significativa. Eu sou professor formado em letras, especializado em ensino de escrita e leitura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E nesse curso oferecido pelo Demonstre, o que eu vou entregar para vocês é um conjunto onde eu vou explicar e apresentar a importância da leitura, o desenvolvimento da leitura ao longo da história humana, diferentes aplicativos e ferramentas para que você possa associar leitura e tecnologia, hábitos e práticas para desenvolver o hábito da leitura de fato e, por fim, técnicas para conseguir desenvolver de fato uma leitura ativa. Mas então, Felipe, nessa primeira aula a gente vai fazer o quê? O que você entrega? Eu vou entregar para vocês argumentos compreensíveis, fortes, da importância da leitura. Vem comigo que essa aula ela vai argumentar o porquê você deve fazer esse curso comigo. A leitura é de fato importante e essencial, e não há quem no cotidiano, no mundo moderno, numa sociedade civilizada, diga que a leitura não é importante. O fato é que a leitura, ela está intrínseca à humanidade. Você nasce através de um fenômeno biológico, mas você existe e é dado como cidadão e tem sua existência garantida através de um documento escrito, a certidão de nascimento. Você é cidadão a partir do momento que tem uma certidão de nascimento. A leitura está intrínseca à escrita, mas ela é vital para uma existência plena nas sociedades modernas. Veja que compreender isso é o primeiro passo para entender o quão importante é o hábito da leitura e o porquê fazer um curso como esse faz toda a diferença para um determinado profissional. A gente tem que entender que a leitura é a forma pela qual um conjunto de informações ou dados de um determinado acontecimento é interpretado. Veja que a gente está lendo o tempo inteiro. E ao ler o tempo inteiro, é na compreensão e interpretação dessas informações e dados que eu sei como me comportar ou me portar. Se eu entro em uma determinada sala, vejo diferentes carteiras enfileiradas, uma lousa no final, pessoas sentadas extremamente atentas ao que o indivíduo está falando, de duas uma. Ou é uma sala de aula ou é uma palestra. E eu ali tenho as pistas dessa leitura que podem ser fortalecidas pelo fato dessa sala estar localizada em uma escola, por exemplo. E associando tudo isso eu tenho as pistas. E como bom leitor, a partir do momento que eu reconheço que se trata de uma sala de aula, lá eu vou me comportar adequadamente como necessário. A verdade é que ler é nada mais do que compreender, produzir e atribuir sentido a diferentes eventos, a diferentes trechos que fazem com que a gente consiga viver plenamente. Mas não se engane, a leitura tem requisitos explícitos. E esses requisitos perpassam principalmente a vontade de ler. A necessidade e interesse pelo assunto abordado, assim como o envolvimento em situações sociais significativas. Eu só consigo ler bem se eu quero ler, porque a leitura exige um propósito. E o fato da leitura exigir um propósito demonstra como ela é um processo sofisticado. Veja bem, toda vez que eu vou ler algo, eu leio porque eu quero saber algo ou porque eu quero ter uma determinada sensação ou emoção.
Se eu decido ler um jornal, e não importa se é Veja, Estadão ou Antagonista, eu decidi que eu quero me informar sobre o que acontece ao redor do mundo. Toda vez que eu leio um rótulo, seja de um produto alimentício, ou seja de um cosmético, eu quero saber os ingredientes, o modo de preparo, o modo de se usar, os perigos, os benefícios. Toda vez que eu resolvo ler um manual, eu quero saber os processos de um determinado objeto, saber como funciona, como fazer uso, como conserta. Por fim, quando eu quero ler um livro, eu estou ali para ler aquele livro por 2 motivos. Um, para ter prazer, para resolver essa necessidade, essa curiosidade que a capa me forneceu, ou que a sugestão, ou que o mercado de alguma maneira incutiu em mim, ou para me formar, para conseguir ter a compreensão e o estudo de fato, de um determinado conhecimento que eu ainda não domino, ou que eu quero melhorar. A leitura, então, é um processo extremamente sofisticado. E ela é sofisticada porque ela exige que você, leitor, compreenda que ela está dentro de um evento único, próprio da humanidade, e que distingue você dos outros animais. Você tem a competência cognitiva, o desenvolvimento cognitivo proposital de leitura que faz com que você queira ler e que queira decodificar aqueles códigos dentro de uma realidade sociocultural, dentro de uma realidade linguística e dentro de uma realidade cognitiva única e específica do homem. Sociocultural porque ela é única. A leitura que eu faço é diferente da leitura que um colega de outra profissão ou que uma pessoa que teve outras experiências existenciais diferentes da minha tem. Única porque os eventos que eu tenho são próprios meus, e a maneira como eu vou me relacionar com os argumentos de um texto se dá a partir da minha existência. E a maneira como eu vou compreender esse texto se dá a partir dessas pistas e dessas relações e da formação e do conjunto de informações que eu já tenho pré-existentes. Mas o fato é que existem diferentes habilidades mentais requeridas na leitura. Atenção voluntária, observação, memorização, conhecimentos prévios, associação e comparação de ideias, antecipação e previsão de informações e acontecimentos, formulação e testagem de hipóteses, distinção entre realidade e ficção, capacidade de inferir, compreensão de pressupostos, avaliação do processo e apreciação estética e emocional. Habilidades mentais estas que vão sendo desenvolvidas durante o processo de leitura, mas que quanto mais eu as tenho, melhor é a minha leitura. Por isso a necessidade da prática de leitura. E estas habilidades mentais são exigidas em qualquer tipo de leitura. Veja que nós temos 3 tipos de leitura. A leitura icônica, que é essa leitura de códigos, textos escritos, compreensões de símbolos, sinais. A leitura sonora, que vem com a fala, compreensão de assovios, comandos. E a leitura gestual, a compreensão dos gestos, da expressão humana de fato. Mas, Felipe, eu estou aqui nesse curso para compreender e melhorar a minha leitura do texto escrito. E qual que é a relação que existe com o texto escrito? A verdade é que a escrita e a leitura evoluíram e fizeram com que as sociedades, as civilizações evoluíssem. A gente tem, então, os grandes desenvolvimentos e marcos civilizatórios oriundos da sofisticação da leitura e da escrita. A gente começa com desenhos e leituras de símbolos.
A gente começa usando os símbolos e marcando quais são o número de animais que nós temos. No desenvolver, a gente consegue escrever textos mais sofisticados, chegamos à escrita criativa, conseguimos passar as nossas tradições de civilização para civilização e competentemente a gente atinge graus de sofisticação e importância. A verdade é que a escrita exige habilidades e ela permeia intrinsecamente a leitura. A leitura e a escrita são, então, processos interdependentes do pensamento, integrado que se complementam. Os códigos e símbolos da escrita são criados para serem posteriormente decodificados e interpretados na leitura. Criar significados a partir dos símbolos lidos é muito mais do que olhar para as letras impressas e compreender as regras gramaticais. Tanto a leitura quanto a escrita exigem um conjunto de habilidades linguísticas, cognitivas e experienciais para serem plenas. E é isso que a gente busca aqui nesse curso. A plenitude da leitura, que vem junto com a plenitude da escrita. Não é que eu não tenho que praticar a escrita, mas lendo mais, lendo melhor, sim, eu melhoro a minha escrita. E com isso vem o conjunto de benefícios tão falados. Um bom leitor tem qualidades explícitas. É fácil notar quando eu entro em um espaço onde dois indivíduos se destacam diferentemente. O bom leitor, o leitor que tem o hábito da leitura de quem não é leitor. Veja bem, está no vocabulário, está no conhecimento adquirido e perpassado pelas diferentes experiências que são dadas mesmo nos livros de romance. O primeiro benefício da leitura, explicitamente, é o conhecimento adquirido, a aquisição de conhecimento e a expansão do vocabulário. Mas não só isso. Eu tenho o aprimoramento da memória, a capacidade do pensamento analítico dado pela leitura de quem já vivenciou diferentes experiências. Porque a cada livro lido, eu faço um percurso de possibilidades, hipóteses, significações que são assertivas, cada vez mais assertivas, de experiência de leitura a experiência de leitura que eu tenho. Quem procurou uma vez no dicionário teve dificuldade. Quem tem o hábito de buscar no dicionário não tem dificuldade nenhuma. Acha o significado que quer em questão de instantes. É o hábito, é o percurso. Mas é também a compreensão dos fenômenos complexos que são sofisticadamente resolvidos através do hábito da leitura. A verdade é que o bom leitor se preenche do aumento de foco, da concentração que a leitura exige para resolver os problemas e tem dentro de si um repertório extenso para a solução de problemas. Ele, então, através da prática de leitura, consegue com maior facilidade associar ideias e fazer a relação intertextual que os textos exigem. Quem lê tem capacidade de resolver problemas, mas um bom leitor se faz através da prática. A leitura exige prática e para que você seja um bom leitor, meu amigo, você precisa assistir às próximas aulas desse curso. Vamos lá? Vem comigo, assista às próximas aulas e vamos dar um show na prática da leitura.